Palavra de hoje: descanso da graça. Parte final. Como é que o diabo tira a paz? É trazendo condenação. Vou te dar um exemplo bíblico disso. Paulo. A Bíblia fala que Paulo estava desenvolvendo seu ministério. Estava bem. Mas um belo dia, ele resolveu ir para Jerusalém. Ele falou, vou para Jerusalém. E a Bíblia fala que quando ele chegou numa cidade chamada Cesareia, tinha um profeta lá chamado Ágabo. E o profeta pegou a capa de Paulo e fez toda uma mímica lá, amarrou, fez muita coisa. E no final ele disse, assim vão fazer com o dono dessa capa. Aí os irmãos disseram, não vai Paulo, não vai, por favor, não vai. Fica aqui, não vai não. Mas Paulo falou, vou, estou pronto para o que vier, eu vou. Mas todos os irmãos disseram, o profeta falou, mas ele não quis ouvir. Ele foi assim mesmo. Chegando lá em Jerusalém, aconteceu que o profeta disse. Os inimigos pegaram ele, bateram muito nele. E ele foi preso. Estando preso, ele foi levado diante, para julgamento. E ele apelou para Roma, que era o Supremo Tribunal. Aí eles mandam ele para Roma. Ele pega o navio, isso tudo está em Atos. Ele pega o navio. No meio da viagem aconteceu o que com o navio? Afundou. O navio afundou. E aí ele tenta se salvar, todos estavam no barco, se agarra nos destroços e vai parar numa ilha chamada Malta. Lá em Malta, eles com muito frio. A Bíblia fala que os nativos, os bárbaros que moravam ali, no nosso linguajar seria índio, ajudaram eles a acender uma fogueira para esquentar. A Bíblia fala que Paulo foi pegar uns gravetos. Na hora que ele pegou um graveto, uma cobra grudou na mão dele. Ele colocou a cobra em cima do fogo, a cobra largou e ele sentou. A Bíblia fala que os bárbaros ficaram olhando para ele, esperando ele começar a salivar, sair espuma da boca, virar o olho e cair morto. Nada aconteceu. Vamos ler o que eles disseram? Atos capítulo 28, verso 3. Olha o que diz. Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, cobra venenosa, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça divina não deixa ele viver. Qual que é a análise daqueles bárbaros? A análise é o seguinte, olha o tanto de coisa que esse cara está acontecendo. Foi preso, apanhou na cadeia, teve um naufrágio, e agora uma cobra morde a mão dele, a pior cobra que tem aqui. Esse cara aprontou alguma coisa, tem coisa errada na vida dele. Deus está tratando com ele. Talvez até Paulo pudesse também seguir essa teologia, não é? Porque ele poderia dizer, puxa vida, eu devia ter ouvido Ágabo. Ele falou para eu não ir, olha o tanto de coisa que aconteceu comigo. Mas Paulo estava sereno, sentou na beira da fogueira, e nada aconteceu com ele. E daqui a pouco os índios mudaram de ideia, falaram, não, ele é Deus. Porque ele não aconteceu nada com ele, porque ele é Deus. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Porque essa, infelizmente, é a teologia de toda religião. Como é que a religião funciona? Comporta bem, você é abençoado. Comporta mal, e a justiça vai vir em cima de você. Toda religião é assim, mas não o evangelho. O evangelho não funciona assim. Você não avalia as coisas de Deus pelas suas circunstâncias. Está entendendo o que eu estou dizendo? Primeiro ele vem e ataca dizendo, olha aí, tanta coisa ruim que está acontecendo, tem algo errado, deve ter uma brecha, porque tem a teologia da brecha. Os irmãos vivem com medo da brecha, não é verdade? Se acontecer alguma coisa é a brecha, irmão. Ele fica louco atrás da brecha. Onde é que está a brecha? Então imagine esse irmão lá em Malta com a cobra pendurada na mão dele. O que eu fiz, Senhor? Onde é que está a brecha? Perde a paz. O alvo do diabo é tirar a sua paz. Mas Paulo não analisava o amor de Deus ou o propósito de Deus com base na circunstância. Ele sabia a opinião que Deus tinha a respeito dele. Amém, irmãos? Mas veja, nós ficamos angustiados. É igual um dia, uma vez, eu e minha esposa e minhas filhas fomos tirar férias no litoral de São Paulo. E aí, sabe o que aconteceu nas férias? Chuva. Começou a inundar o hotel que eu estava.
Tinha outros crentes lá. E alguém brincando, né? Não sei se estava brincando, falando sério, falou, mas será que a gente orou antes de tirar essas férias? Será que estamos fora da vontade de Deus? Eu falei, é o seguinte, se eu estou dentro ou fora, tarde demais, agora eu estou aqui. E agora que eu estou aqui, vai ser uma bênção essas férias. Alguém diz, pastor, não consigo entender como é que você se posiciona assim. Você não entende porque a graça para você ainda é uma coisa pequena. Hoje eu estava ministrando para os pastores aqui, e falando o Salmo 23 para eles. Como é que é o Salmo 23? Lembra? O Senhor é o meu pastor e nada. Aí ele diz, Ele me faz repousar em paz verdejantes. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Ele me guia pelas veredas da justiça. De repente ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que significa isso? Não foi Deus que levou. Ele foi sozinho. Porque ele acabou de explicar. Deus só leva você para pastos verdejantes, água tranquila e vereda de justiça. Mas de vez em quando você resolve ir para o vale da sombra da morte. Qual que é a teologia de alguns? Você fez, agora você se vira. Você deveria ter me ouvido, deveria ter me seguido, não quis? Agora você aguenta as consequências sozinho. Mas Davi até muda o pronome. Ele diz, Ele me guia, Ele me leva. Mas quando ele chega no vale, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Olha para cá, Ele não vai te deixar nem quando você inventar de andar por outro rumo. Pastor, mas significa que Deus vai estar com você até quando você faz consciente? Presta atenção. Qual que é o grande problema de alguns irmãos? É medo, o tempo inteiro com muito medo. Medo de quê? Medo de fazer algo fora da vontade de Deus. Se uma mensagem se diz de um irmão, e ele falando, pastor, eu trabalho no ramo tal, tem a possibilidade de eu comprar um equipamento, começar a produzir assim, fazer assim, tal. Ele falou, pastor, mas como é que eu faço para ter certeza absoluta que Deus está nisso? Eu falei, você não vai ter certeza absoluta. Você só tem que descansar que Ele ama você. E seja mais livre para viver a vida. Se você não tem liberdade para errar, então você não é livre. Mas o Senhor te chamou para a liberdade. Entendeu? Então você vai orar, vai pegar conselho com pessoas que entendem, vai ouvir o que o pastor também tem a dizer, mas depois você vai ter que ir resolver, você vai ter que ir. E depois que você for, você tem que saber, agora não faz diferença mais, agora eu estou aqui, o Senhor está comigo. Porque tem gente que gosta de questionar e depois. Entendeu? Essa teologia é que cria muita crise conjugal. O casamento tem problema, um atrás do outro. Entendeu o que eu estou dizendo? E aí, qual a conclusão que eles chegam? Nós casamos fora da vontade de Deus. Porque se fosse casamento da vontade de Deus, não tinha essa luta toda que nós temos. Olha, agora é tarde demais para perguntar. Agora você tem que confiar que a vara e o cajado vai te consolar. E Ele nunca vai te deixar. Isso é muito forte. Por quê? Esse medo deixa você paralisado. Esse medo deixa paralisado. É como se Deus estivesse falando, olha, quer fazer, faz, mas presta atenção. Se tomar a decisão errada, você vai sozinho. E aí você fica paralisado, com medo o tempo inteiro. E o diabo te ameaçando. Deus vai te largar. Você vai entrar sozinho, vai ser uma rascada, vai ser uma furada. Não avalie o amor de Deus pelas circunstâncias. Mas conta para as circunstâncias a respeito do amor dele por você. Se você vive como filho amado, você vai experimentar essa paz. Mas o diabo quer tirar a paz. Talvez como Paulo, você tem passado por lutas, uma atrás da outra, uma sequência horrorosa. Não é verdade? Você foi sair no seu carro, fundiu o motor. Chegou no seu emprego, a empresa faliu, te demitiu. Voltou para casa, o Juninho está com pneumonia. Você fala, não, o que aconteceu? Só falta a cobra agora prender na minha mão aqui na fogueira. Entendeu? Você às vezes experimenta uma sequência e você quer interpretar Deus pelas circunstâncias. É o contrário. Permanece firme no amor dele. Ele já provou que ama você na cruz do Calvário. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos inimigos dele. Agora que viramos filhos, ele nos ama mais ainda. Quantos podem dizer, eu sou amado de Deus? Não tenha vergonha de falar isso para os outros. Essa é a maneira de você manter
paz. Não importa o que a circunstância está querendo dizer. Não importa como as pessoas estão interpretando. Tem crente que tem a teologia dos bárbaros até hoje. A cobra picou ele, né? Isso é brecha. Brecha. O que foi que você fez? Conta, irmão. Eu não lembro. Então foi a maldição hereditária que te pegou. Foi seu pai que aprontou. Entendeu? É essa teologia que nunca traz paz. Que nunca encerra o assunto. Paulo em nenhum momento perdeu a paz. E porque ele não perdeu a paz, o que aconteceu? Ele foi canal de bênção na ilha. Trouxeram todos os doentes e ele curou todos. Todos. Levaram ele para o líder, né? Governador lá do lugar, estava doente. Paulo imediatamente orou por ele, ele foi curado. Paulo fez um verdadeiro mover ali. Um verdadeiro mover. Sabe por quê? Ficou em paz. Não deixe que as circunstâncias tentem definir para você. Segunda maneira como o diabo tenta tirar sua paz é com medo. Medo. Medo é outro instrumento maligno para tirar você do descanso de Deus, da paz que excede todo o entendimento. A Bíblia fala que Jó passou por muita tribulação. Mas o que alguns não entendem é que o que Jó vivia, em grande medida, era apenas reflexo do que ele acreditava. Uma teologia que produz medo, em vez de uma teologia que produz fé. Está entendendo? Você tem que ter muito cuidado na sua célula, ou você gosta muito de ouvir pregador pela internet. Tenha muito cuidado, porque tem pregador que ele prega para gerar dúvida, não para gerar fé. Ele não reforça a sua identidade, ele questiona a sua identidade. E parece muito piedoso, mas essa é a pregação de Lúcifer, lá em Mateus capítulo 4. Jesus chega e o diabo fala o que para ele? Eu ouvi uma voz ali dizendo que você é filho de Deus, né? Você não parece filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você transformaria pedra em pães. Se você não faz, é porque não é. Aí você fala, o que isso tem a ver com a pregação? Muito comum. Se você fosse realmente crente, nascer de novo, você fazia, mas você não faz. Se você fosse discípulo, você vivia assim, mas você não vive. Se você fosse realmente um vencedor, você estava assim, não estava, sei de que jeito. Aí você sai do culto pensando o quê? Eu não sou, preciso me tornar. E aí a maioria dos crentes está o tempo inteiro querendo se tornar. Mas a pregação de Cristo é o contrário. Ela reafirma a verdade para você e te diz, mesmo que você não veja, é verdade. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Mas eu não estou vendo a nova criatura em mim. Ignore o que você está vendo, fique com o que a palavra de Deus diz. Você é nova criatura. Essa é a pregação do Evangelho. Ela reforça o que a Bíblia diz a seu respeito. E não leva você a questionar-se o tempo inteiro. Será? A interrogação é a cobra no final da frase. Homens de Deus reafirmam sua posição. Eles dizem, você é filho, você foi gerado, viva como filho. Muito cuidado com o que você anda ouvindo, porque essas pregações geram medo. Jó vivia com medo. Vamos ler isso na Bíblia. Jó capítulo 3 verso 25 diz assim, aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Eu ouvia muito essa pregação quando eu era novo convertido, noutra dispensação. E o pastor dizia, não tenha medo, se tiver medo, aí que a coisa acontece. Aí eu tinha medo de ter medo, esse é o pior medo. Porque você não consegue ter controle do medo. E quanto mais medo eu tinha, mais medo eu ficava de ter medo. Uma vida horrorosa. Uma vida horrorosa. Muitos crentes vivem assim. Jó vivia assim. Vai lá para o capítulo 1, Jó 1, olha o verso 5, olha o que diz. De que ele tinha medo? Ele tinha medo porque o diabo o acusava o tempo inteiro. Deve ter algo errado na sua vida. Deve ter algo errado com você. Por isso que essas coisas estão acontecendo com você. Deve ser algo muito errado. Olha o que ele fazia. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, talvez blasfemaram contra Deus no coração, talvez eles abriram alguma brecha, meu Deus do céu, tem misericórdia. E ele vivia atormentado com esse medo. Tem crente que vive com esse medo. Pode ser que eu pequei, eu nem vi, eu nem lembro. Pode ser que eu fiz inconscientemente. Deus, tem misericórdia. Mostra se tem a minha... Ele está o tempo inteiro com medo. Por que gera isso nele? Acusação do diabo. Você está debaixo do sangue de Jesus. Deus trata você com base na sua posição em Cristo. Quantos dizem amém? Terceira maneira como o diabo faz, gerando em você ansiedade. Por quê? Na noite em que o Senhor foi traído, ele estava no Getsêmani,
orando. E a Bíblia fala que ele suou sangue. Esse é o primeiro sangue que foi derramado para nos salvar. A primeira área que o Senhor Jesus redimiu foi essa. O que significa suar sangue? Quando o homem caiu lá no Éden, a Bíblia fala que Deus disse: com o suor do teu rosto agora você vai obter o teu pão. Trabalho não é maldição, porque Adão tinha um trabalho, ele tinha que cuidar do Éden antes. Trabalho não é maldição, porque Deus trabalha, disse Jesus. O Pai trabalha e eu também, disse ele. Trabalho é de Deus. O que é maldição? É quando o trabalho te atormenta. É quando o trabalho vira angústia, vira ansiedade. E isso desagrada a Deus. Quando o Senhor Jesus derramou gotas de sangue, Ele estava redimindo você dessa maldição, da angústia, da ansiedade, da preocupação que vem por causa dos trabalhos, das fadigas. É a primeira coisa que Ele fez. É o primeiro, porque com certeza é o mais importante. É isso que mata as pessoas antes da hora. Por que tem gente morrendo antes da hora? Por causa de condenação, medo, que gera um monte de ansiedade e angústia. Quantos com crise de pânico? Não estou aqui para te condenar. Ansiedade. Tem gente que vive com angústia permanente. É uma angústia que faz ele retorcer, mas ele não sabe o que está acontecendo. Você tem que saber hoje, o Senhor Jesus já levou isso na cruz, para que você não tenha que viver assim mais. Você foi chamado para ter vida abundante. Isso fala de paz. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A Bíblia fala, lá em Ezequiel 44:18, que quando o sacerdote ia trabalhar diante de Deus, ele não podia transpirar. Ezequiel diz assim: tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Eles não podiam suar diante de Deus. Por quê? Suor é da maldição. Nós não servimos a Deus com angústia, está ouvindo? Eu quero saber se estão entendendo isso, que a obra de Deus é feita em paz, com alegria. Aquele que está angustiado por causa da igreja, angustiado por causa do trabalho da igreja, ele tem que ser poupado. Não é a vontade de Deus que você viva assim. Ansiedade destrói a obra de Deus na sua vida. Nesse mesmo dia, volta lá para João 14:26. O Senhor fez duas promessas. Olha o que ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Primeira promessa dele: eu vou enviar para você um Consolador. O Espírito para te lembrar, para te ensinar. Ele não ensina só Bíblia, ele ensina tudo o que você precisa de saber. Eu oro para o Senhor me ensinar tudo, me ensinar a administrar, ensinar a gerenciar. Mas ele ensina também como ser um bom marido, como ser um bom filho, como ser um bom pai. Ele ensina. O Espírito ensina todas as coisas, a primeira promessa. Mas aí vem a segunda promessa, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus está aqui à beira da morte, lá na cruz. Ele sabe que dentro de algumas horas ele vai ser crucificado, ele vai partir. E agora ele vai deixar algo para os discípulos. Vamos avaliar no texto bíblico o que ele está dizendo. É como um homem muito rico. Ele é multimilionário, ele tem muita coisa, mas na hora da sua morte ele chama o seu filho e ele quer dar uma última incumbência, quer dar uma última herança, quer dar aquilo que ele tem de mais precioso. Esse homem rico então na hora da morte diria: olha, cuida disso ou cuida daquilo. Na hora da morte o Senhor falou: tem uma última coisa que é a mais importante, que eu vou deixar para você. Eu deixo para você a minha paz. Presta atenção, é a paz com a qual ele vivia aqui. Isso não foi só para os 12. Ele deixou isso para todos nós. Para todos nós. Para todo discípulo, para todo filho. Ele disse: eu deixo para você a minha paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. Mas muitos andam ansiosos. E essa angústia te impede de perceber, de desfrutar da bênção de Deus. Pedro diz, 1 Pedro 5, verso 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou encerrar com esse ponto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha
a exortação de Pedro. Mas aí, no contexto, olha o que ele diz: seja sóbrio, vigilante, não ande ansioso. Porque quando você anda ansioso, o diabo tem espaço, você se torna comida para o diabo. Seja vigilante só, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que esteja ansioso. É que você pensa que ele está procurando alguém que está em pecado, alguém que cometeu um erro. Ele está procurando alguém que está ansioso, alguém que não tem paz. Quando você se permite ficar sem paz, o diabo vai poder devorar, tomar espaço. Deixa eu dizer algo para você. Isso é algo que eu ouvi há muito tempo atrás. Vou te entregar como eu recebi. O diabo está ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Eu não sei se você assiste Discovery Channel. Eu assisto. E leões não rugem quando estão caçando. Se ele rugir, não fica um bicho perto dele. Sai tudo correndo. Leões, quando estão caçando, quase sempre é a leoa que caça, mas o leão também caça. Quando o leão está caçando, ele pisa na grama e não faz nem barulho. Silêncio absoluto. Quando ele ataca, já é tarde demais. Essa é a verdade. Mas aqui está dizendo que o diabo é um leão que ruge antes de atacar. Por que ele ruge antes de atacar? Sabe quando é que o leão ruge? Vou contar para você o que eu aprendi no Discovery Channel. O leão ruge quando ele quer assustar um adversário. Quando um outro leão vem, ele ruge para mostrar: olha, já tem dono aqui o pedaço. É para isso que ele ruge, para mostrar-se. Ok? Ele não ruge para caçar. Aqui está dizendo que o diabo ruge procurando alguém para devorar. Isso não faz sentido. Por que o diabo está rugindo aqui? Para despertar medo em você. Por que ele desperta medo? Porque a palavra de Deus diz que a voz do rei é como o bramido do leão. O diabo não é leão. Ele se faz de leão. Quando ele ruge, é para você pensar que o verdadeiro leão está com raiva de você. E aí quando você ouve o rugido, você pensa: Deus está chateado comigo, Deus está irado comigo, eu tenho que fazer alguma coisa. E você se enche de medo. O alvo dele é enganar você com essa mentira. Deus nunca mais vai ficar irado com você. Toda a sua dívida já foi paga. Mas o diabo está ao derredor rugindo para passar a mensagem falsa de que você não está bem com ele, de que ele está irado com você. O alvo dele é simplesmente assustar e amedrontar, porque se o medo entrar no seu coração, aí sim ele vai ter oportunidade de atacar. Quantos querem hoje, em nome de Jesus, desfrutar de um coração cheio de paz? Quem vive em crise de pânico, de medo, de angústia, pessoas que têm uma angústia, medo de não ter dinheiro para se cuidar, medo de ter uma doença incurável, medos vêm sobre você. O Espírito Santo quer mudar a sua história hoje. Não precisa de ter ninguém na vida da igreja que não consegue desfrutar de paz. Há uma promessa, há um descanso para você. Feche os seus olhos onde você está. Pai, eu oro nessa hora que eles recebam paz. Ó Deus, essa foi a promessa, essa foi a herança, a dádiva que o Senhor deixou para nós como filhos. A paz, a paz. Eu ministro hoje, ó Deus, que eles tenham clareza de como resistir toda mentira satânica, toda mentira do inferno que vem para tirar a paz, todo espírito de condenação, de acusação, nós fazemos calar agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Espírito de Deus, Senhor, nos guia a toda a verdade. Guia os teus filhos ao descanso hoje, guia os teus filhos ao descanso hoje, em o nome de Jesus. Pai, aqueles que têm chorado, angustiados, com medo, pensando que o Senhor está irado com eles, abre o entendimento, que percebam que são amados. Onde você está agora, recebe em nome de Jesus a unção que quebra todo jugo, e você vai guardar esta paz, e nesta paz você vai prevalecer e vai desfrutar de favor multiplicado em nome de Jesus.
Apresentação pastor Aloísio Silva.